galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Senhor CM Sérgio. E estamos aqui para trazer o primeiro podcast do Caquelé. Comigo aqui hoje está o Senhor CM Wesley. E aí, Wesley? Primeira? E aí, Sérgio, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Primeiro, Wesley. Galera, nós estamos aqui para trazer vários assuntos aí relacionados às nossas atualizações e também assuntos da atualização passada que deixaram assim um pouco de dúvida na galera. Nós vamos bater um papo aqui bem extrovertido e bem dinâmico sobre esses assuntos, tá certo, galera? Primeiro assunto que a gente tem a trazer aqui, e é um assunto muito bacana que desenvolve muito relacionado ao Caquelé, que muita gente pediu mudanças, né, nessa temática, é a temática da guerra entre as guildas, né? A gente sabe que no modelo atual a galera não gostou muito, não se comprometeu com essa temática, né, da guerra das guildas, e a gente está trazendo um novo conteúdo relacionado às guerras, né, Wesley? Você pode falar aí um pouquinho de como vai ser? Sérgio, já que atualmente a gente não recebe recompensas pelas guerras, né? E muitas pessoas não utilizam o sistema por não serem recompensados, eles vão gastar muito recurso. Então a gente resolveu alterar o sistema, né? E recompensar os jogadores para que eles utilizem esse novo sistema de guerras. Tanto no PVP quanto no PVE também. Ah, e é legal dizer que essas guildas, né, desse novo modelo, eles vão ter um ícone novo para substituir o atual. E esse ícone vai ser mostrado do lado do emblema de guild, ele vai ser alterado, vai ser um banner de guilda, que inicialmente ele é padrão para todas as guildas, mas ele pode ser alterado pelo líder da guilda. Então, basicamente, o líder da guilda ele vai poder desenhar o ícone da guild. Vai ser uma coisa própria, né? Exatamente. E aí, Bacana, bacana. e aí Então, em questão... assim, Wesley, no caso, vai ser um ícone de guild que o líder vai poder implementar, né? Esse ícone, pelo o que a gente já sabe aqui, de tudo que a gente está planejando, galera, ele vai ser um ícone 16 por 16, que a galera vai ter a oportunidade, né, de estar desenhando, de estar pegando alguma figura da internet e modelando nesse padrão 16 por 16. E vale lembrar também que a Steph vai ter um comando, tá certo? Sempre buscando resguardar todas as pessoas que jogam, a comunidade, deixando ela menos tóxica possível, vamos dizer assim. Os 100 OCMs vão ter um comando justamente para, caso alguém coloque uma imagem indevida, vamos dizer assim, né, a gente poder tirar essa imagem resguardando a comunidade, não é isso, Wesley? Exatamente. A gente vai poder redefinir o ícone, né, da guild que foi desenhado para o padrão. Mas isso é só em Bacana. questões bem rígidas mesmo que a gente vai aplicar, porque não é todo mundo que vai desenhar um símbolo nazista, né? É verdade, verdade. Então, assim, galera, esse é um dos pontos aí mais bacanas que a gente tem primeiramente para trazer para vocês. Vai ser uma mudança muito legal, tá certo? Nós vamos ter aí uma remodelagem muito grande desse sistema de guerra entre as guildas e elas vão acontecer de uma forma bem mais dinâmica, né? Eu posso dizer assim, elas vão acontecer dentro de alguns castelos, né? Isso, Wesley, pelo que eu soube, são alguns castelos que vão estar espalhados ainda aí pelo mapa e nesses castelos que vão acontecer as guerras, não é isso, Wesley? Sim, ao todo, se eu não me engano, vão ser 3 castelos. Mas é bom a gente não dar muito detalhe sobre isso ainda. Nas redes sociais Vamos, vão. vamos esperar, vamos esperar esse vídeo aqui, o podcast bater muito like, para a gente no próximo podcast aí trazer mais novidades com relação às guerras de guild e trazer mais conteúdo aí com relação a isso, né? Sim, mas nas nossas redes sociais a gente também vai estar postando aí nas semanas alguns spoilers. Então tá aí a importância de seguir também nas redes sociais, para estar por dentro de todas as novidades que vão ter no Kakele.
Beleza, beleza. Então é isso aí, galera. Primeiramente, né, o nosso primeiro assunto aqui é esse da Guerra das Guilds. Quem quiser saber mais, curte, dá um likezinho aí no nosso vídeo e vai seguir sempre nossas redes sociais. Nós temos o Instagram, temos o nosso Facebook oficial, temos um grupo também de Facebook oficial do Caquelé, nosso Discord, nosso Reddit. Então, entram sempre nessas redes sociais e vão acompanhando que sempre lá a gente vai estar trazendo esse novo conteúdo, né? Passando aqui para outro assunto, galera, nós não vamos se aprofundar muito na Guerra das Guilds, até para deixar esse mistério aqui, né, do que vai vir, nós vamos passar para a questão dos pontos de reputação. É uma questão que veio, né, um novo sistema que veio no nosso update passado, mas que a galera ainda está com dúvida de como ele funciona, do que nós vamos poder fazer para melhorar. Então, assim, nós vamos estar batendo um papo sobre os pontos de reputação. Esse sistema, como eu disse, é um sistema novo, né, que nós implementamos agora no Caquelé, e a finalidade desse sistema é justamente trazer com que os players mais experientes do Caquelé venham a ajudar os menos experientes. A gente sabe que tem algumas lacunas ainda com relação a esse sistema, mas nós estamos estudando aí algumas formas de melhorá-los. Não é isso, Wesley? Sérgio, essa semana mesmo a gente vai se reunir para discutir algumas ideias da staff e dos jogadores, né, para melhorar o sistema. Mas, como todo mundo sabe, esse sistema é novo, né, e só com o tempo para a gente aperfeiçoar ele 100%. E a gente conta, né, com a ajuda de vocês aí que estão ouvindo, da comunidade do Caquele, para a gente estar melhorando esse sistema, né? Com certeza. Então, assim, Wesley, essa é a importância da galera ir lá no Reddit oficial do Caquelé, de deixar suas ideias, de deixar suas sugestões, justamente para a gente ver o que a comunidade está pensando e poder colocar dentro do jogo, tá certo? Então, quem tiver sua sugestão, às vezes a pessoa diz assim, essa sugestão eu acho que não é muito boa, mas, galera, sempre coloquem isso na cabeça de vocês. Às vezes, de uma ideia ruim, saem várias ideias boas. Até chegar na ideia boa, a gente passa por muitas ideias ruins. Então, sempre deixe sua ideia, mesmo que você ache que não é uma ideia tão bacana, que daquela ideia ali a gente pode sair para a solução de alguma coisa e você vai ver, nossa, como é legal, os desenvolvedores estão vendo nossas ideias e tudo mais. Uma das coisas que a galera sempre fala com relação ao Reddit, às vezes, mas vocês não respondem o Reddit ou alguma coisa do tipo. Mas, galera, a gente sempre lê, tá? A gente sempre lê as sugestões que vocês vão deixando no Reddit e a gente sempre traz para nossas reuniões para debater as sugestões. Como a demanda é muito grande, a gente não tem uma pessoa específica só para ficar respondendo. Mas a gente sempre lê todas as sugestões que estão lá e a gente sempre traz para dar um feedback para os desenvolvedores, tá certo? Então, galera, outro ponto que a gente está querendo trazer aqui para debater com vocês é um ponto bem rápido, tá certo? Foi uma atualização que nós tivemos aqui com relação às indicações. Antigamente, nós tínhamos 3 tipos de prêmio nas indicações, né? Do level 50, do level 100 e do level 200. Hoje em dia, depois dessa nossa atualização, nós não temos mais os prêmios do level 50 e nem do level 100. Nós tiramos esses prêmios justamente porque nós percebemos que tinha alguns players que estavam abusando, né, dessa questão da indicação. A pessoa ia lá, a gente sabe que é muito fácil de se pegar o level 50 no Caquelé. Então a pessoa ia lá, criava um makerzinho, pegava o level 50 para estar usufruindo desse prêmio. E isso a gente não quer no Caquelé. O que a gente quer? A gente quer que a pessoa traga realmente os amigos dele para curtir o jogo, para brincar no jogo. E não que fique abusando, né, dessa mecânica. Então a gente trouxe essa nova questão para dentro do jogo, né? A partir do level 200 só que você vai ganhar o prêmio e esses outros prêmios do level 50 e do level 100 foram retirados. Bacana, galera. Outro ponto que nós temos para trazer aqui, para conversar um pouco com vocês,
relacionado ao sistema de Patreons, né? Do Caquelé. É um sistema inovador, tá certo? Que muitos jogos por aí têm também. E são os patrocinadores, vamos se dizer assim, né? São pessoas que realmente querem ajudar no desenvolvimento do jogo. E eles vão lá e doam uma quantia em dinheiro, tá certo? Para justamente nos ajudar a fazer propaganda no próprio desenvolvimento e em várias questões, né, do jogo. Wesley, tem alguma coisa a falar com relação aos Patreon? Sim, sim. É bom destacar mesmo, do jeito que você destacou aí, que todo o dinheiro que a gente arrecada, né, com o Patreon, com, né, YouTube, essas coisas, a gente utiliza, a gente reinveste, né, o dinheiro. Então o dinheiro não fica no nossa mão, esse dinheiro é investido nas sprites que vocês veem aí no jogo, né, em servidor, em várias coisas. E é legal que o Patreon, né, ele tem um cargo especial no Discord, né, ele tem acesso a vários canais lá do Discord. São canais, assim, não da staff, mas que a staff também está presente, né, onde você pode conversar com o Sérgio, comigo, com os outros CMs, com o Bruno e o Lucas, que são desenvolvedores. E você também pode ver, né, no que a gente está trabalhando, né, o que tem de novo por vir aí no Kakele com exclusividade, né? Tipo, sprites, uns novos recursos que a gente está comentando aqui hoje. E pode também discutir com a gente, né, como melhorar o jogo. Pode, né, se você tem interesse realmente em nos ajudar a melhorar o jogo ali, você vai poder discutir com a gente, conversar melhor, né? Ter uma atenção, né, devida ali para que o jogo tome um rumo bom, né? Perfeito, Wesley, perfeito. Lembrando aí para a galera que nós temos dois sistemas de Patreons, né? No caso é o Bronze e o Gold, tá certo? No sistema Gold, é um sistema que realmente, como o Wesley disse aí, você vai ter algumas vantagens, alguns canais, né? Que a gente está trazendo realmente o conteúdo exclusivo, sempre é publicado primeiro nesse Patreon Gold, né? E, assim, todo o dinheiro que é coletado com isso, com os parceiros que realmente estão doando ao Caquelé, eles sempre são investidos no Caquelé, tá certo, galera? Então é muito importante a gente trazer o linkzinho aí dos Patreons e para você se informar um pouco mais de como ser um Patreon, vai estar aí disponível na descrição aí do nosso vídeo, tá certo? Então clica lá, dá uma olhadinha e vale muito a pena, galera. Outro ponto aí que a gente está querendo trazer agora, é uma novidade também, é relacionado às energias, tá certo? A gente sabe, galera, que as energias foi um marco no Caquelé e trouxe uma dinâmica muito maior ao jogo. Hoje em dia, a pessoa não vai com aquele foco de, eu vou ter aquele set e aquele set ele vai ser o melhor do jogo. Não, hoje em dia a dinâmica do jogo faz com que a pessoa monte vários sets para caçar diversas criaturas que estão dentro do Caquelé. Então, foi uma nova dinâmica e a gente tem algumas novidades a trazer com relação às energias, né, Wesley? Sim, sim. Então, anteriormente, né, a gente tinha aí o sistema, o Ferreira ainda existe, né, mas a gente só podia refinar os equipamentos, né, colocar o item ali mais 50, mais 60, e era isso. Mas atualmente com as energias a gente vai ter uma gama de itens maior, né, e tal. Mas atualmente, no momento, a gente não tem tantos itens assim e tem lacunas para ser preenchidas, né? Como não tem tantos itens, a gente não consegue formar muitos sets em vários níveis. Aí a gente percebe que não tem equipamento para se utilizar, né? Então, nessa próxima atualização, a gente tem uma meta de adicionar novos itens, né? O número de itens que a gente pretende trazer são 100 itens novos, porém, talvez isso não dê certo por conta das demandas. Nosso rapaz que desenha, às vezes ele não vai ter tempo suficiente para desenhar tudo, mas se a gente não conseguir trazer os 100 itens, a gente traz mais itens durante as outras atualizações também para ir preenchendo essas lacunas e a gente deixa o jogo mais dinâmico, mais bacana para vocês, mais coisas para conquistar,
mais quests, né? Com esses itens vai ter uma possibilidade de fazer muita coisa diferente. Bacana, bacana. Tá vendo aí, galera? 100 novos itens. Não é um número fechado ainda, porque, como o Wesley disse, o tempo é muito corrido, né? Nós fazemos atualizações de 2 em 2 meses. Então, assim, a gente não sabe se vai realmente dar para trazer esses 100 itens, mas essa é nossa meta, né? Nosso grafiqueiro, né? Ele já está fazendo os desenhos, já está trabalhando, não para. E o Sim. trabalho aqui também não para, galera. A gente está a cada dia tentando desenvolver mais o jogo e trazer a cada atualização uma novidade bacana para que o jogo possa crescer e sempre ser o melhor MMORPG do mundo, né? Então, assim, Exatamente. galera, é muito bacana essa questão dos itens, Wesley. Eu acho que isso vai dar uma dinâmica muito grande também, porque a galera estava dizendo, eu não estou conseguindo formar a energia das trevas ou a energia da natureza. Eu acho que com essa nova gama de itens que nós estamos trazendo para dentro do jogo, vai ser muito mais fácil, né? Com certeza. Alguns itens que não têm energia atualmente, para depois a gente preencher, a gente vai adicionar energia nesses itens, vai ver como balancear certinho para adicionar as energias sem ficar uma coisa absurda. E a gente também tá de olho aí nas sugestões do pessoal aí no Reddit, né? Que a gente viu que essa semana eles mandaram uma sugestão bem bacana lá. E a gente vai melhorando o sistema, vai adicionando mais itens para ficar melhor para os jogadores e assim vai. Bacana, bacana. Então, assim, galera, quem está realmente aí gostando, curtindo um pouquinho do nosso podcast, vai lá, curte, comenta, compartilha, tá certo? É muito importante que a gente tenha uma abrangência muito grande para que a gente possa sempre estar trazendo esse conteúdo. É uma conversa rápida, né? Não é uma coisa que a gente quer tornar muito demorada, mas é uma conversa rápida. E a gente também, no final do nosso podcast, nós vamos trazer algumas informações de como vai ser o próximo podcast. Então, assim, galera, é muito importante quem está ouvindo aí curtir, comentar e compartilhar para que esse podcast possa sempre estar sendo desenvolvido a cada mês, tá certo? Outra novidade que nós vamos estar trazendo aqui, lembrando, galera, lembrando mais uma vez que a grande maioria dos itens que nós estamos trazendo são novidades, tá certo? São coisas que não saíram ainda nem nas nossas redes sociais. Então, assim, nós vamos sempre estar trazendo esses spoilers, né? Vamos se dizer assim, porque é muito importante para que vocês saibam que a Steph está trabalhando a cada dia. Outro ponto bacana que nós vamos trazer agora é relacionado às screenshots melhoradas, tá certo? Nós, como vocês já sabem, já é notório, né? Já está dentro do nosso jogo a questão da screenshot, ela é tirada assim que o player upa, né, seu level. Assim que ele sobe de level, automaticamente essa screenshot ela é tirada. Só que o que vai acontecer agora? Nós vamos ter melhorias relacionadas a screenshot, não é isso, Wesley? Exatamente. O pessoal gostou tanto desses screenshots, né? Deu um feedback bem positivo e deu algumas dicas pra gente também. A gente discutiu aqui. E agora a gente vai adicionar também, além da print de você subindo de nível, a gente vai adicionar a print do seu pet subindo de nível, de um loot raro que você dropar das criaturas, da morte do jogador e a morte de um boss também. Bacana, bacana demais. Então, assim, galera, ó, outra novidade muito bacana, tá certo? Quando você vai lá e dropa um item raro, automaticamente o seu cliente vai tirar aquela screenshotzinha que vai ficar salva naquela abazinha de screenshots e você vai poder compartilhar. Isso é uma coisa muito bacana que nós estamos trazendo para dentro do jogo, já justamente para aqueles jogadores que gostam de compartilhar suas conquistas, né, Wesley? Exatamente. O pessoal gosta de mostrar como subiu de nível, gosta de mostrar o nível do pet, gosta de mostrar o item raro, né? E até no PVP o pessoal gosta de tirar print dos corpos, né? Do pessoal morto Isso, aí. isso. E o boss também. Então, muito bacana, cara. E o boss também é bem interessante, porque às vezes o cara tá lutando contra aquele boss muito difícil e não tem tempo de tirar a print. Então o cliente vai tirar automaticamente ele pra ele.
Bacana, bacana. Então, assim, galera, é um sistema que está sendo aprimorado, tá certo? Muita coisa no Caquelé está sendo aprimorada e de 2 em 2 meses a gente sempre traz essa evolução e a gente quer estar sempre trazendo essa evolução. Mas essa evolução, ela parte de vocês, galera, tá certo? A gente gosta muito de escutar a comunidade. A gente gosta muito desse contato com vocês. Então, assim, quem ainda não segue nosso canal, vai lá e segue o canal, segue nossos canais no Instagram, no Facebook, compartilha, comenta, que isso é muito importante para o jogo, beleza, galera? Outra questão que nós queríamos trazer aqui para conversar um pouco com vocês é relacionada ao sistema de reportes, tá certo, galera? É um sistema novo, relativamente novo, vamos se dizer assim, mas a gente vê que a comunidade ainda tem um pouco de dificuldade com esse sistema. Por ele ser novo, lógico. A gente vê que a galera, quando vai fazer um reporte de alguma coisa, a galera sempre só pega ou aquela frase, ou normalmente só o nome do jogador, e deixa lá para que a staff possa fazer alguma coisa. Mas isso dificulta muito o trabalho da staff, não é isso, Wesley? Exatamente. Em alguns casos, o jogador manda uma mensagem ofensiva pro outro, né? E às vezes ele clica no personagem e abre o reporte pelo personagem dele, mas seria o contrário, você teria que clicar na mensagem para enviar mensagem pra gente. E nesses casos, né, de diálogos assim, que são extensos às vezes, é bom você tirar uma print screen, enviar pra gente no Discord aqui ou por e-mail pra gente analisar todas as mensagens certinho. A gente consegue verificar as mensagens, mas a gente não consegue, por questões de privacidade, né? A gente não consegue ter acesso às mensagens assim facilmente, olhar as mensagens que foram trocadas ali, né? Não, e muito importante dizer também, Wesley, que essa questão das mensagens trocadas, a gente sempre tem que estar analisando também o contexto da situação, né? Isso, às vezes a pessoa manda uma frase, mas aquela frase fora do contexto pode prejudicar a pessoa. Então, assim, é muito bom que a pessoa mande a print screen da conversa toda para que a gente possa estar analisando realmente todo o contexto da situação e tomando as medidas cabíveis, não é isso? Exatamente. Pronto, show de bola, galera. Então, assim, nós estamos nos aproximando do final do nosso podcast, tá certo? Mas antes da gente ir para o final, nós gostaríamos de estar trazendo aí uma novidade do podcast também. Todo podcast, no final, nós vamos estar trazendo e divulgando um canal parceiro, tá certo? Um canal nós temos vários parceiros no Caquelé e nós vamos estar divulgando aí um canal aleatório todo mês, quando a gente for fazer o podcast, de um parceiro que está realmente aí empenhado com a gente na divulgação do Caquelé. Esse canal que a gente escolheu hoje é o canal do Otávio SZ. É um canal muito bacana, ele traz um conteúdo muito dinâmico, tá certo? Vale a pena curtir, vale a pena comentar. Ele joga no PVP livre, né, no PVP Red, e ele joga como alquimista, que é uma classe muito bacana de se jogar. Então, assim, os vídeos dele são muito bacana. Quem puder dar uma forçazinha pro Otávio, vai lá, curte, comenta, compartilha. Nós, antes aqui do podcast, nós estávamos assistindo alguns vídeos dele, né, Wesley? Exatamente, a gente dá uma olhada. Assim, eu todo mês eu dou uma olhada nos vídeos, né? Sou eu que cuido dessa parte dos parceiros, eu que verifico se eles atingiram as metas, etc. E eu sempre dou uma olhada e eu gosto bastante dos vídeos deles. Ele explica certinho, destaca bastante, ficou muita coisa ali. Ele explica muita coisa sobre como subir de nível, tem ranks, várias coisas. Não, muito bacana o canal dele, vale a pena, tá certo, galera? Quem puder aí procurar, nós vamos deixar também o link do canal dele aí na descrição. O nome do canal, né, é Otávio SZ, beleza? Então, assim, galera, nós estamos chegando no final do nosso podcast. Antes de finalizarmos, a gente sempre, claro, né, tem que fazer aquela parte do dever de casa e falar um pouco também sobre as Caquelecões, tá certo? Quem aí não teve ainda a oportunidade de conhecer, nós temos nossa questão da Prêmio, né, dentro do jogo. É muito importante e é uma coisa que
você pode conquistar dentro do jogo, comprando as Kakele Coins dentro do jogo, ou fora do jogo, ajudando o Kakelé, né, com um valor mínimo, dependendo de onde você vai comprar. Você pode comprar pelo PicPay, você pode comprar pela sua loja de aplicativo, dependendo de qual aplicativo você use, não é isso, Wesley? Sérgio, a gente tem a Play Store e a App Store, né, pro Android, porém, eles têm uma taxa, né, e a gente não consegue tirar essa taxa, infelizmente. E as Kakele Coins, elas ficam, acho que R$ 10 mais caras. Aham. Mas se o pessoal baixar, né, o APK no nosso site, eles vão ter acesso a outras formas de pagamento, além das lojas de aplicativo apenas, né? E aí pelo PicPay, as Kakele Coins são R$ 30. E pelo PayPal também. E tem outras formas de pagamento, mas daí é para pessoas de fora do Brasil e tal, são mais opções, né? E também Tranquilo, tranquilo. e também no PC também a gente tem essas opções de pagamento, que são PicPay, PayPal, etc. Então, galera, assim, são muitas opções aí de pagamento. Lembrando que todo o dinheiro que a gente arrecada com as Kakele Coins, com os Patreons, a gente está realmente empenhando todo no Kakele, tá certo? Para trazer sempre conteúdo, para trazer sempre skins novas, uma nova remodelagem do Kakelé e sempre escutando a comunidade, que isso é um dos pontos mais importantes para a gente, tá certo? Então, Wesley, assim, o último ponto, e não menos importante, para a gente falar um pouco também sobre a questão dos parceiros, né? A gente sabe aí que nós temos vários parceiros no YouTube, em outras plataformas, e essas parcerias, elas são divididas, né, entre o parceiro bronze, o parceiro prata e o parceiro gold, né? E tem alguns requisitos, algumas coisas que a gente sempre indica que os parceiros ou quem queira, né, fechar essa parceria, vá no nosso site, dê uma lidazinha. O responsável pelas parcerias aqui é o Senhor CM Wesley e ele vai poder falar um pouco melhor sobre as parcerias. Vai lá, Wesley. Então, Sérgio, atualmente as plataformas que o Kakele suporta para parceria são o YouTube, a Twitch, o Onlet Arcade e os fansites, né, que são criados aí. A gente tem o do Mage TV, né, do Mage 1 TV, que é bem legal, por sinal. Que a gente até vai deixar aí para vocês acessarem também, para dar uma olhada. E lá ele tem tutorial de todas as quests, várias coisas bem bacana. Eu não vou entrar em muitos detalhes dos requisitos, né, dos parceiros, porque senão a gente vai ficar aqui muito tempo falando sobre, porque é muita coisa para comentar. Mas o link vai estar na descrição para vocês verem aí quais são os requisitos de quem quiser participar e enviar para a gente a sua inscrição, certo? Mas os parceiros bronze, inicialmente, eles ganham 500 Kakele Coins. Quando eles atingirem o nível Silver, eles vão ganhar 1000 Kakele Coins e o Gold vão ganhar 1500 Kakele Coins. E um detalhe importante que é bom destacar aqui é que no nosso programa de parceria, né, a gente tem uma hashtag especial para os parceiros Gold, na qual eles ganham, né, 10% do lucro das Kakele Coins vendidas para o jogador que utilizou a hashtag dele, né? Então, por acho que 6 meses, ele vai estar ganhando aí 10% do total vendido aí. Bacana, bacana demais. Isso é um incentivo, né, Wesley? Para a galera que vem aí. Lembrando, galera, que os parceiros, a gente aqui não cobra que o parceiro seja ou faça exclusivamente vídeos do Kakelé. Ele pode fazer vídeos de outros jogos, contanto que ele bata as metas, né? Que vai estar tudo direitinho explicado aí com um linkzinho na descrição. Contanto que ele bata as metas, ele vai estar participando do sistema de parcerias. Lembrando aí, Wesley, também que nós temos por mês o sorteio de 2.000 Kakele Coins para os parceiros aí que estão batendo as metas, né? E as metas, galera, elas todas se encontram no nosso site oficial. Caso alguém tenha alguma dúvida, o link vai ficar na nossa descrição para quem realmente quer fazer parte aí da nossa família Kakelé. Lembrando sempre que os parceiros, né, os parceiros Gold
eles têm também acesso direto para a gente, tem chats no Discord, que são justamente para esses parceiros que são Gold, né? Um chat de conversa exclusivo desses parceiros. E falar que, como o Wesley disse, eles são o coração do Caquelé, querendo ou não. Vocês são o coração do Caquelé, porque fazem realmente a divulgação do Caquelé. Vocês são a porta de entrada dos players para com a gente, né? Vocês trazem as demandas. Sempre nós temos reuniões mensais com os parceiros, onde a gente escuta as demandas da comunidade. Então é muito importante esse sistema de parcerias. E quem quiser fazer parte, né, do sistema de parceiros, é só mandar um e-mail com todos os requisitos que está sendo pedido lá no site. Manda um e-mail para contact@caquelé.io e o Wesley, que é o responsável, vai estar vendo o e-mail, tudo bem direitinho. Se a pessoa bater os requisitos, a pessoa já vai começar como bronze, beleza? Para a gente ir para o final do nosso podcast, galera, eu gostaria primeiramente de agradecer, né? Agradecer aqui a presença do Wesley. Brigadão, Wesley. A gente sempre vai estar fazendo essa parceria aí, né? Para a gente trazer esse conteúdo aí para a galera. Lembrar para a galera que esse é o nosso podcast 1.0, é o primeiro podcast. Então, assim, pedir desculpa pelos erros, tá certo? Às vezes a gente fica um pouco nervoso, porque a gente não tem esse costume realmente, mas a gente quer tornar isso um costume do Caquelé, todo mês está trazendo um conteúdo bacana, e dizer que para o nosso próximo podcast, a gente está pensando aí de trazer um pouco para a galera também os CMs que são estrangeiros, tá certo, galera? A gente está pensando em fazer uma entrevista com algum dos CMs estrangeiros e também com nossos parceiros, né? Para ver como eles estão achando o Caquelé, para ver realmente o que eles pensam no Caquelé e para mudar um pouquinho, né, Wesley, essa figura, porque toda vida é a gente que vai e dá a entrevista. A gente nunca foi o entrevistador, não é isso? Exatamente. Dessa vez a gente vai fazer ele passar a mão na nossa mão. Então é isso, galera. Muito obrigado, tá certo? Lembrando também que para o nosso próximo podcast a gente vai estar respondendo perguntas aí dos jogadores. Então, quem tiver pergunta, pode comentar no nosso Facebook, no nosso Instagram, pode comentar no Reddit ou aqui na descrição do vídeo, tá certo? Que nós vamos estar pegando todas as perguntas e respondendo no nosso podcast. Então, assim, muito obrigado por terem escutado a gente até agora. Um forte abraço. Passar aí a palavra para o Wesley para ele fazer as considerações finais dele e todo mundo fique com Deus. Wesley. Então, eu gostaria de agradecer a todos que nos ouviram até agora. Esse é um experimento que a gente está fazendo e inicialmente talvez não tenha uma qualidade perfeita. Mas se vocês gostarem, a gente vai estar trazendo mais vezes para vocês. Mais uma vez, obrigado, né, por nos escutarem. E a gente se vê no próximo podcast.